Por favor, abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4. Só para não ser injusto com o Gustavo, eu pedi para a gente orar pelo pessoal do louvor. Sem sonoplastia a gente também não faz nada. Aí eu teria que gritar aqui e os últimos talvez não ouviria. Então vamos fazer uma oração hoje pelo Gustavo. E todo sonoplasta que você vê ali, é eles que têm o controle aqui do som, irmão. Aumenta, abaixa, fica bom, fica ruim. Então vocês podem orar por eles, sempre. Eles também precisam de oração, de benefícios, de bênção, assim como eu, como os músicos, eles também são importantes. Feche os seus olhos. Abençoe a vida do Gustavo, de todos os sonoplastas que passam por ali, que controlam o som, que tem essa atividade indispensável no culto. Às vezes a gente não se dá conta porque nunca faltou. O dia que faltar, a gente vai saber que eles são importantes. Mas antes disso, a gente tem que orar e abençoar. Amém, irmãos? Pai, obrigado pela vida de cada sonoplasta, de maneira especial abençoamos o Gustavo, a sua família. Pedimos que o Senhor o recompense pelo trabalho dedicado, por tudo que ele tem feito na tua casa. Cobrimos o teu filho e declaramos que Satanás, setas que voam de dia ou de noite, não atingirão o teu filho, porque ele está debaixo do sangue de Jesus e coberto pelo teu amor todos os dias. Obrigado pela vida dele e daqueles que têm trabalhado ali, em nome de Jesus. Amém e amém. Cada hora a gente vai lembrando, né? Ô Carla, faz assim. Bênção dobrada para Carla, fica de pé. A Carla é tão baixinha, fica de pé aí, Carla. Você também tem que orar por ela. Essa transparência que passa aqui, se ela não estiver ali, não sai o negócio. Ou ela, ou outro que estiver no lugar dela. Então tudo é importante. Se não tiver os meninos filmando, você não assiste o culto. Então, irmão, tudo vê a importância de cada um na casa de Deus. Então você tem que orar sempre por essas pessoas que fazem o culto acontecer. Amém, amados? Olha o tanto de gente envolvida no processo. Então ore por eles. Nós dependemos deles para o culto acontecer bem aqui, em nome de Jesus. Obrigado, Carlinha. Marcos capítulo 4, verso 35. Eu quero pregar essa mensagem de outra ótica, que eu já havia pregado em cima dessa passagem de outras vezes. Porque Deus me falou muito nesse período. Por que algumas coisas nos sobrevêm? Por que a gente tem que passar por determinadas coisas? Por que tem que ser desse jeito? Talvez hoje você entenda um monte de coisa, assim como eu entendi durante esses dias. O texto diz assim: naquele dia de tardinha, Jesus disse aos discípulos: vamos para o outro lado do lago. Então eles deixaram o povo ali, subiram num barco em que Jesus estava e foram com ele. E outros barcos o acompanharam. De repente começou a soprar um vento muito forte, e as ondas arrebatavam com tanta força em cima do barco, que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: mestre, nós vamos morrer, o Senhor não se importa com isso? Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: por que vocês são assim, tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: que homem é este que manda até e o vento, as ondas se acalmarem? Que homem é esse, irmãos, que dá ordem a meu e a seu respeito no dia e na hora certa? Isso mostra que Deus está no controle de todas as coisas. Se Jesus estava deitado naquela hora, naquela situação, é porque Ele tem controle de tudo. Deus tem controle da sua vida e da minha vida. Ele sabe de tudo. Feche os seus olhos. Peça para que o Espírito Santo fale ao seu coração. Traga uma palavra de Deus a ele, traga vida a você em nome de Jesus. Pai, mais uma vez nós recorremos ao teu poder e à tua palavra, ao teu Espírito.
Pedimos que o Espírito Santo nos guie a toda a verdade, trazendo a revelação da Tua palavra, nos mostrando e nos revelando aquilo que cada um de nós precisa saber acerca das suas dificuldades, das suas lutas, das suas tempestades. Por isso nós estamos na Tua casa, para poder render louvores ao Teu nome e declarar que não há outro Deus além de Ti. E mais uma vez, usamos a autoridade do nome de Jesus, para que o inimigo não tenha poder de atrapalhar, de se misturar nessa palavra, pois nós cremos que o Senhor é soberano sobre tudo e sobre todos sempre. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Todo o povo de Deus diga amém. Essa passagem é muito conhecida por todos nós, mas ela nos ensina grandes coisas. Me chama a atenção que o próprio Senhor Jesus, ele chega para aquela multidão que o seguia, e ele mesmo diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Sempre nós teremos uma palavra de Deus. Sempre que for necessário, Ele vai parar para mim, Ele vai parar para você, Ele vai parar para uma multidão, para poder atender às nossas necessidades. Por isso o salmista já dizia há muito tempo atrás: clamou o aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Deus é Deus que ouve o meu e o seu clamor. Deus é Deus que para poder atender a nossa necessidade, para poder olhar para mim e para você, independente da circunstância em que nós estamos vivendo. Esse texto que nós lemos fala de uma dificuldade que os discípulos estavam enfrentando. E o que me chama muita atenção é que Jesus estava nessa mesma dificuldade. Isso mostra, irmãos, que Ele sempre está comigo e com você, independente da situação, assim como estavam com os discípulos. Mas ao perceber tudo que eu tenho passado, tenho vivido, eu aprendi que muitas vezes o que eu sei e as minhas habilidades não são suficientes para me livrar de situações muitas vezes adversas. O que eu sei ou o que eu faço não me livra muitas vezes das dificuldades da vida, porque certas dificuldades, certas coisas que eu e você passamos, elas têm algum cunho de ensinamento por trás. Se Deus está permitindo e Ele é soberano sobre todas as coisas e controla todas as coisas, Ele pode nos ensinar muitas coisas, sim ou não? E o que nós aprendemos nessa passagem que os discípulos enfrentaram diante de uma grande tempestade, de um vento muito forte? Primeiro, estamos sujeitos a situações desafiadoras que a própria vida tem para cada um de nós. Todo mundo está sujeito. Eles eram pescadores habilidosos, viviam daquilo, pescavam todos os dias. No entanto, a habilidade que eles tinham não os livrou daquele tipo de situação. Era uma situação inteiramente nova e desafiadora para eles. O fato de Jesus estar no meu e no seu barquinho não significa que nós estamos imunes a todo ou qualquer tipo de problema. Significa que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. É isso que significa. Sabe por quê, irmãos? Há muita gente pensando que está longe de Deus, que Deus não os ama, porque estão enfrentando algum tipo ou qualquer tipo de adversidade ou dificuldade. Os discípulos tinham Jesus no barco, no centro da sua dificuldade, mas isso não o isentou de passarem por aquele problema. Irmão, nós estamos nesse mundo, podemos passar uma ou outra dificuldade, uma ou outra adversidade, pois o próprio Jesus disse: no mundo, no lugar onde nós estamos, tereis o quê? Aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É isso que eu e você precisamos ter quando nós estivermos passando pelo deserto. Bom ânimo, porque a vida serena é o que, irmãos? É a vida do corpo.
O ânimo sereno é a vida do corpo. Tenha bom ânimo, não perca o seu ânimo, não perca a sua visão de Deus e de quem é Deus quando você estiver passando por tempestades na sua vida. Porque os discípulos perderam o bom ânimo naquela hora, ao ponto de dizerem a Jesus: não se importa que pereçamos. Irmãos, como alguém pode se arvorar e dizer isso a Deus, sendo Deus completamente bom? Como Deus não se importa com você, como Deus não está vendo o que você está passando. Mas Deus tem propósitos. Deus não envia o problema, Ele pode usar o problema em seu favor. Por quê? Segundo, as dificuldades nos amadurecem. Sabe por que você é assim hoje? Porque você já passou por alguma situação que precisou crescer, que precisou fazer uma coisa diferente que você fazia anteriormente. Problema nos amadurece, irmãos. Problemas nos ensinam. Dificuldades nos mostram situações diferentes. Por que os nossos filhos muitas vezes não têm a maturidade que você tem, que eu tenho? Porque muitas vezes nós queremos poupá-los. Ontem eu falei com meu filho. Falei: João, à noite nós vamos sair, eu e você vamos comer alguma coisa, porque eu não cozinho, não sei fritar um ovo. É a verdade, irmão. E aí, claro que quando minha esposa não está e a gente não tem a nossa secretária, claro que eu tenho que comer, senão eu morro de fome. Aí eu falei para ele: fique tranquilo, a gente tinha almoçado fora no almoço e íamos comer à noite em alguma lanchonete para poder comer. E eu falei para ele: João, eu estou numa preguiça doida, acho que eu não vou sair hoje à noite não. Vai na padaria e compra isso, isso e isso. Pai, como eu vou na padaria? Eu falei: você vai descer o elevador e vai na padaria. Mas sozinho assim? Eu falei: é tipo assim, sozinho. Aí já está quase de noite. Eu falei: está quase. Não vou comprar o quê? Eu falei: vou te dizer aqui agora. Aí disse a ele: vamos lá comigo. Eu falei: eu? Se eu fosse com você, a gente ia para outro lugar. Vai lá você. Mas na hora eu fiquei pensando: se acontecer alguma coisa com esse menino, eu vou ser culpado. Minha mulher vai me culpar a vida inteira. Eu quase me visto, pego o dinheiro e vou na padaria. Falei: não posso fazer isso com ele, nem comigo. Falei: João, vai na padaria, meu filho. Falou: tá bom, eu vou, então vai logo. Ele pegou, foi, voltou rapidinho e ele aprendeu o que tinha que aprender. Venceu a si mesmo. Se eu vou no lugar dele, ele não teria essa experiência de descer, de ir à padaria, de fazer o que ele fez. Ele se venceu. Se eu não deixo, ele não vai crescer, ele não vai amadurecer. Eu não estava fazendo um bem se fosse no lugar dele. Eu fiz um bem a ele, deixando ele ir à padaria. Ele tem que amadurecer, ele tem que entender que ele é homem, um dia vai precisar fazer isso. As dificuldades nos amadurecem, irmãos. Tudo que você está passando tem um propósito. Tudo que você está passando, Deus pode usar em seu próprio benefício. Terceiro, nós vamos perceber que a tempestade, ela é diferente para cada etapa da nossa vida. Ela é mais ou menos forte, mais intensa ou menos intensa, ela é diferente. Dificilmente elas se repetem no mesmo grau e na mesma intensidade. Elas são diferentes. O que você fazia na tempestade anterior, talvez nessa não surta efeito nenhum. O tipo de oração que você fazia nessa não vai fazer diferença alguma, porque ela é diferente. Vai requerer de mim, de você, atitudes, posições diferentes. Em casa é engraçado. Eu tenho um filho casado, que agora vai ser pai. Eu vou ser avô. Eu tenho uma filha na iminência de namorar. Pastor, já tem alguém?
sempre teve, irmão. Deus sempre escolheu o marido dela. Ela está na iminência de namorar. E tem um pequeno. São 3 fases distintas. Para cada um desses, a gente tem que ter um tipo de linguagem, um tipo de conversa, uma atitude diferente, porque são fases diferentes. Nunca é igual, você não tem um padrão. Meu filho mais velho de vez em quando reclama. Falou: pai, o senhor dá mole demais para o João. Na minha época, fazendo o que ele fez, eu apanhava. Agora o cara faz, o senhor não fala nada, nem olha para ele. Mas o senhor não era assim comigo, por que está assim com o João? Eu falei: meu filho, olha a cor do meu cabelo, não era assim quando você estava nessa idade. A minha idade era outra, a minha imaturidade era muito grande. É claro que a atitude era diferente. Hoje eu não me estresso com como eu me estressava com você naquela fase. Irmãos, ontem eu passei 5 horas com meu filho para terminar o álbum dele. A hora que eu cheguei em casa eu falei: não acredito que eu fiz isso. A mãe dele ligou, eu falei: gastei 5 horas, de 9 às 2. Irmão, eu fui no Plaza Norte comprar uma figurinha. Uma que faltava, uma figurinha. Pois eu voltei para casa, eu fiquei pensando, 5 horas, no meio de um povo que eu não conhecia. Ei, você tem essa figurinha? Vamos trocar aqui, de jovem, de adulto, de ancião, sentado. Um pacotinho assim, falei: tu tem essa figurinha aí? Me lembrei da minha idade de adolescente, que eu montava albinho também. Aí ficou faltando uma. Aí um cara falou: ó, na Asa Norte tem todas, lá vende avulsa. Ah, João, pai, vamos comigo. Falei: meu filho. Falei: vamos, tua mãe não está aí mesmo. Peguei ele, a gente foi bater na Asa Norte. Peguei a figurinha que faltava, completei o álbum dele, voltei para casa. Aí eu pensei, nunca fiz isso com o Daniel. Gastar 5 horas para terminar de montar um álbum. Aliás, eu não tinha nem dinheiro para comprar as figurinhas da Daniel. Quanto mais gastar 5 horas em comprar uma figurinha na Asa Norte. Eu falei: irmão, o mundo muda. Nós mudamos. Você pode aplaudir a Deus porque nós mudamos. Tudo muda. Eu falei: meu Deus, eu estou velho mesmo. Eu pensei, essas coisas devem ser de velho, que não tem o que fazer e fica querendo trocar figurinha. Falei com um monte de gente: quer trocar aí e tal. Aí eu pegava o bolinho dele, ele pegava o nosso e a gente conferia. Não, não tem não, mas eu troco mesmo assim com você e tudo. As situações são diferentes, irmãos. Cada dia é um dia diferente para você e para mim. Mas uma coisa Deus pôs no meu coração: em todo o tempo, com ou sem dificuldade, com ou sem adversidade, você vai entrar pelo portão daquela casa, dessa igreja, com hinos de louvor e com ações de graças no meu átrio. Todas as vezes que eu passo por aquela porta ali, irmãos, eu digo: não há Deus como o Senhor. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Não há Deus como o Senhor. Deus é muito bom. Dificuldade sempre vai ter, diferenças sempre vão existir, mas nós vamos entender, irmãos, que nós podemos vencer todas elas. Quarta coisa, eu aprendi que não é do meu jeito, não é do meu modo, não é do meu tempo. Existe uma maneira de Deus para nos fazer vencedores. Deus me fez parar nesse período para poder enfatizar isso na minha vida. Não é do seu jeito, não é na sua hora. Eu sou Deus na sua vida. E para isso, existem regras que eu e você temos que viver todo dia. Ah, Senhor, hoje eu vou à tua casa, ou hoje eu não vou, hoje eu oro, hoje eu não estou a fim de orar, hoje eu leio a Bíblia, não sei se eu leio amanhã. Senhor, essa semana eu jejuo, semana que vem não. Se o Senhor não operar na minha vida, eu acho que eu vou sair. Irmão,
Não é do seu jeito, não é do meu jeito, é do jeito de Deus. Tem um modo de Deus operar na minha e na sua vida. Eu estou vivendo uma situação, quando terminar, eu vou poder dar o testemunho dela. Eu tinha que ter feito uma coisa no dia 30, mas não aconteceu o que eu queria. Quando chegou meia-noite do dia 30, eu falei: Deus, cadê o negócio? E Deus falou comigo: você não aprendeu nesse período todo que não é do seu jeito, é do meu jeito? Entra por aquelas portas e só me louva. Do dia 30 para o dia seguinte, eu falei: Senhor, eu quero tributar ao Senhor honra, glória e majestade, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Não é do meu jeito, é do teu jeito, para ficar claro que não fui eu, que não foi o meu braço, e que foi o Senhor quem operou todas as coisas. Pensa que é brincadeira, irmão? Tem hora que você tem que ser crente de verdade, fazer valer o poder e a palavra de Deus. Não é porque não aconteceu que você não tem que tributar a Ele honra, glória e majestade. Essa semana, como eu disse na primeira aula, minha filha, aconteceu um negócio, ela estava triste. Eu falei: Suzana, é nessa hora que Deus quer ver na minha e na sua boca louvor, gratidão, exultação. Então trata de louvar o teu Deus, porque é mole. Se você tivesse isso, se Ele tivesse te dado isso, se tivesse acontecido do jeito que você queria, você estava aqui de joelho dizendo: Senhor, não há Deus como o Senhor. Porque não aconteceu, você está chorando, está errada. Onde está a soberania de Deus? Onde está o seu amor a Deus? Nós não amamos só porque Ele nos dá coisas, só porque atende às nossas petições. Nós o amamos porque Ele é o nosso Deus. Não é por outra causa, não é por outra razão. Porque um dia Deus me perguntou, há muito tempo atrás: se eu não te der mais nada, se eu não fizer mais nada por você, você continua me honrando, você continua fazendo o que faz para mim? Se eu não fizer mais nada por você, eu comecei a pensar: mais nada? Como assim nada, nada? E Deus disse: nada. Continua me amando. Se Deus não fizer mais nada por você, já valeu a pena, irmão. Você está aqui hoje de manhã dizendo: Senhor, obrigado pela vida eterna, porque quando chegar a minha hora, eu estarei contigo para sempre. Valeu, valeu a pena. Tem aquela musiquinha que nós cantamos aqui: valeu, valeu muito a pena ter passado por tudo, valeu. Eu estava dizendo a Deus: Senhor, valeu a pena por ter conhecido minha mulher, valeu a pena por cada um dos meus filhos. Eu não poderia ter filhos melhores na casa do Senhor, apaixonados por Deus. Eu não poderia ter feito um trabalho tão bom quanto o Senhor fez. Não poderia. Valeu, já está bom. Só que a misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo. Ele vai além do que eu e você pensamos ou pedimos, porque Ele é Deus, irmãos. Ele se agrada de nos favorecer, de nos abençoar, de nos presentear. Mas o que Deus mais quer é que nós sejamos rigorosos em obedecer aquilo que Ele deseja. E eu tenho dito a Deus: Senhor, eu quero me tornar mais obediente. Eu preciso me tornar mais obediente. Como filho, eu tenho que ser mais obediente. Queria que você fizesse uma reflexão e pensasse: qual foi a última vez que conscientemente, responsavelmente, você obedeceu a Deus? Você ouviu uma ordem de Deus e obedeceu imediatamente. Para tudo e ora agora. Jejua, não vai, abre mão, pede perdão, não fale, faça, peça. Qual foi a última vez
que você se lembra que obedeceu a Deus literalmente nos seus detalhes. Porque os nossos filhos, nós somos bem pontuais nos nossos pedidos e sabemos quando eles nos obedecem ou não. Qual foi a última vez que você se lembra de ter obedecido à voz de Deus? É esse evangelho, irmão. Quantos se lembram recentemente de ter obedecido claramente à voz de Deus? Levante a mão. Pastor, tenho convicção que obedeci. Levante a mão. Claramente. Olha que não dá metade. O sucesso do meu e do seu cristianismo está na obediência. Está na obediência, nos detalhes, nos pormenores. Deus é rigoroso com as suas regras, com os seus objetivos para nos tirar de qualquer tipo de tempestade da vida. Mas para isso, Ele precisa que você o obedeça. Pode parecer loucura, pode parecer simples, mas irmão, Deus não pede apenas coisas difíceis. Diga isso à pessoa que está do seu lado. Deus não pede só coisas difíceis. Deus não pede só para você andar por sobre as águas, não, irmão. Você pensa que Deus está pedindo, anda por sobre a água da sua piscina, flutua na sua banheira, se joga do seu prédio, pula dessa árvore, dê 1 milhão à igreja, dê 5 milhões ao pastor. Pensa que Deus pede só coisas difíceis assim, irmão? Está equivocado. Um dia, Deus me pediu para dar um abraço do irmão aqui na igreja. Eu falei, não posso estar ouvindo certo. Um abraço. Que besteira é essa? Um abraço. Deu um abraço do meu filho. E eu lá, relutando na hora do louvor, falei, vou nada, eu devo estar... Um abraço. Deu um abraço, e eu lutando. Falei, se fosse uma coisa mais difícil, talvez eu faria. Uma coisa fácil dessa, que não dói, eu vou fazer. Quando eu dei um abraço no irmão, o irmão olhou para mim, falou, pastor, hoje eu pedi um sinal a Deus, que o senhor me abraçasse. A resposta era sim. E o senhor está me abraçando aqui agora. Falei, que bom que Deus está dizendo sim a você. E eu fui instrumento de Deus para poder ser resposta por um abraço, irmão. Como é que você chama? Vem cá, Adriano. Sobe aqui, meu filho. Baterista estiloso. Irmão, o que custa eu fazer isso? Que homem é assim, ó. Mulher que é assim, ó. Que custa eu dar um abraço no Adriano para ser resposta de Deus na vida dele? E naquele domingo Deus falou, dá um abraço. Eu falei, não dou não. O que um abraço vai significar? Eu falei, nada, dê um abraço. Até a hora que eu dei o abraço, ele diz, resposta de Deus para a minha vida. Agora, o que isso redundou para mim, só Deus sabe. Obrigado, Adriano. Irmão, seja obediente. O que Deus está mandando você fazer que você não está obedecendo para tirar você desse sufoco, dessa tempestade, desse vento impetuoso? Às vezes é uma atitude simples que Deus está pedindo a você e você não anda obedecendo. O que está faltando você fazer para Ele dar uma ordem a esse vento? Vento! Para tudo! Para tudo! O que está faltando? Você obedecer a Deus. Existem tantas coisas que Deus tem pedido para mim e para você que nós temos ignorado. Por isso estamos vivendo repetidas vezes tempestades diferentes na nossa vida.
quinta e última coisa: sem ouvir a Deus, é impossível obedecê-lo. Tudo que um homem e uma mulher precisa para poder ver cumprido o projeto de Deus na sua vida é ouvir a Deus. Como você pode obedecer se você não o escuta? Por isso essa gana, essa necessidade maluca de ir correr atrás de profeta, profetiza na minha vida, fala alguma coisa, que as pessoas querem ouvir, porque se não ouvirem não conseguem obedecer. Por isso o desafio que eu tenho, que você tem, é procurar ouvir a voz de Deus todo dia, toda hora, porque a Bíblia diz: Deus tem falado, Deus fala e Deus continuará falando comigo e com você sempre. Com o primeiro homem, ele vinha todos os dias na viração de cada dia poder falar com o homem. Hoje Deus não vem apenas na viração do dia. Eu e você temos o Espírito Santo e Ele fala comigo e com você todo dia e toda hora, irmão. É só você parar para poder querer ouvir. Se quiserdes, você tem que querer. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Você tem que querer ouvir. Você tem que querer gastar tempo com Deus. Você tem que querer buscar a Deus. Senhor, fala que teu servo ouve. Eu preciso. Irmão, sabe por quê? Eu estou saindo de uma fase de erro e acerto de 50%. Porque nós temos 50% de chance de acertar e 50% de chance de errar. Mas se você ouvir a Deus, você sai dessa porcentagem de metade e vai para 100% de acerto, se você ouvir a voz de Deus. Como Deus deseja falar comigo e com você, porque nós precisamos aprender a obedecer. Sem ouvir, é impossível obedecer. Não precisa levantar sua mão. Qual a última vez que você ouviu a voz de Deus? Você. A última vez que você se quebrantou, que você chorou, que você se quedou, que você se encurvou para a voz dele, para a presença dele. Que dia que a voz dele fez você parar, voz como de um vento, voz como de trovão, voz como um cício do vento, algo bem leve, bem suave, e fez você parar. A gente corre muito, irmãos. A gente quer muitas coisas, mas tem uma hora que a voz dele tem que nos parar. Assim como parou a tempestade, assim como parou o vento, assim como parou a onda do mar. Você tem que querer ouvir a voz de Deus. Feche os seus olhos. Claro que essa tempestade tem um motivo. Claro que essa força do vento perturbadora, desafiadora, está fazendo você olhar para ele de novo, outra vez, novamente. Claro que nessa situação você vai precisar parar para ouvir a voz dele, no meio de tantas vozes. Você vai ter que discernir qual é a voz de Deus para você nesse dia. Qual foi a última vez que você se jogou no sofá, na cama, no chão e ouviu graciosamente a voz do teu Deus?
Nesse período eu disse: Senhor, usa a tua voz como voz de trovão diante dessa situação, para que o inferno saiba que tu és Deus. Usa a tua voz como voz de trovão. Dê ordem aos teus anjos a meu respeito. Mas teve dias que eu disse: Senhor, fala comigo até através do vento. A Bíblia diz: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Eu disse: Senhor, fala comigo como voz paterna hoje, como a voz de um amigo, como a voz de alguém que se importa comigo. Fala comigo. Teve o dia da voz do trovão, e teve o dia da voz do amigo. E é por isso que eu posso estar de volta. Porque Ele se inclinou para mim, assim como vai se inclinar para você, para poder te ouvir. Eu gosto tanto dessa passagem do salmista, quando ele disse que o Senhor se inclinou. Deus está se inclinando para você. Olha que gesto maravilhoso. Deus se inclinando para poder te ouvir, para poder atender o seu clamor, atender o seu pedido. Eu queria que você pensasse agora que Deus está se inclinando para poder ouvir o seu clamor, o seu pedido, para parar essa tempestade, para parar essa loucura, essa dor, esse sofrimento, esse problema. Você precisa que Deus se incline para você, fique de pé no seu lugar. Compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor, isso me leva mais perto de ti. Tudo que Deus está fazendo é para trazer você para mais perto dele. Tudo. Não é que Deus esqueceu da sua dor, da sua tempestade, da sua luta, da sua dificuldade. Muito pelo contrário, Ele está trazendo você, Deus está chamando você de novo. Como Pai, Ele quer o seu filho perto. Aleluia. Ou pelas águas das fontes, desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. A ti direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, eu sei, Senhor, que vai valer a pena, se vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Uma coisa eu posso lhe garantir hoje de manhã: o
O Senhor está no seu barquinho. Ele está dentro do seu barco. Ele está dentro do seu barco. É por isso que você não pereceu. Há quase um ano atrás, eu estava em uma igreja nos Estados Unidos, ouvindo uma mensagem. O pastor Ricardo estava comigo. Ele é testemunha que eu chorei quase 3 horas nessa mensagem. Quase 3 horas. E o pastor estava pregando sobre a vida de Paulo, que tinha saído do naufrágio, que depois tinha sido picado por uma cobra, e no final ele disse: se Deus quisesse te matado antes, Deus teria te matado no naufrágio, não na praia. Se Deus quisesse te ver morto nessa situação, você não estaria hoje aqui. Mas se você está aqui e está de pé, é porque você pode atestar junto comigo que não há Deus como Ele, que talvez você não poderia mais estar, e você está. Feche os seus olhos. Poderia ter acontecido tantas outras coisas com você. Eu poderia ter morrido nesse acidente que eu tive. Você poderia ter morrido. Tudo poderia ter se acabado. Hoje Deus vai se inclinar para você. Hoje Deus vai se levantar do seu barco, vai botar ordem à sua vida. Ele vai determinar a sua vitória. É isso que nós temos que acreditar. Onde estão os ministros que Deus escolheu? Se você quiser sair do seu lugar e vir à frente, venha à frente. Onde estão os profetas que o meu Deus ungiu? Onde estão? Onde se esconderão? Onde está a santidade para vermos a Deus? Deixe Deus se levantar do seu barco hoje. Onde estão os corações? Faça Deus se levantar do seu barco hoje. Faça Deus se levantar. Faça Jesus se levantar. Os que abrem mãos de tudo por ti, meu Jesus. Onde se esconderão? Onde está a santidade para vermos a Deus? Levanta, Senhor, uma geração de profetas ungidos, consagrados a ti. Levanta, Senhor, uma geração de autênticos que não tem medo de levar a sua cruz. Em nome de Jesus. Aleluia. Levante sua mão, você que está aqui na frente. Pedir para o Mateus orar por mim, orar por você hoje de manhã. Eu creio que quando Deus deu essa palavra a ele, porque Deus estava levantando ele como um profeta. Eu creio muito nisso, irmãos. E hoje eu quero que nós sejamos abençoados pela oração dele. Levante sua mão. Hoje Deus está se levantando no seu barquinho. Hoje Deus está ordenando a bênção dele
do lugar em que você está, em nome de Jesus. Vai, Mateus. Oh Espírito Santo de Deus, levanta aqui, papai, profetas para essa geração, profetas para as famílias. Papai, no nome de Jesus, vem acalmar, Senhor, em nome de Jesus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Descansa, espera nele. Espírito Santo de Deus, enche com a tua alegria, enche os corações com a tua paz. Papai, em nome de Jesus, inunda, Espírito Santo, inunda. Recalabassúria, manaralabás. Vem acalmando, Senhor, em nome de Jesus, o barco. Papai, no nome de Jesus, mostra, papai, mostra para os teus filhos. Deus, mostra para onde o Senhor quer levar eles, aonde o Senhor quer, papai, estar com eles. Em nome de Jesus, que eles se pareçam mais e mais contigo, Jesus. Que o coração deles, que eles possam demonstrar o teu amor, papai, em nome de Jesus, diariamente, como uma geração autêntica, papai. Que quando as pessoas olharem para eles, elas possam ver: ali vai um crente de verdade, ali vai um homem que tem compromisso com Deus. O Espírito Santo, que venha o teu reino, e que no nome de Jesus nós sejamos cartas vivas, papai, para que as pessoas possam ler que o Senhor é fiel, que o Senhor é justo, que o Senhor existe e habita entre nós. Em nome de Jesus eu oro. A Bíblia diz que o mundo era um caos, a terra era sem forma e vazia, até que veio o Espírito Santo e pairou sobre ela, trazendo ordem, tirando o caos. Espírito Santo, toma conta dos teus filhos hoje. Toma conta. O Senhor usou de misericórdia comigo. Usa de misericórdia com os teus filhos hoje também. Se levanta desse barco, Senhor, e dê ordem a respeito dos teus filhos. Faz cessar essa tempestade, esse vento, esse mar revolto. Faz cessar em nome de Jesus, que eles possam voltar para casa tranquilos, serenos, certos de que Tu és Deus e não há outro além de Ti. Nós queremos abençoá-los na manhã de hoje com solução de todo e qualquer tipo de problema. Tu és Deus, Tu és Deus que abre portas e Tu és Deus que fecha portas. Hoje nós nos colocamos diante do Senhor para agir do Teu modo, para fazer o que Tu queres, da forma que Tu queres. Pai, nós Te obedecemos e nós de antemão Te agradecemos pela Tua vitória em nossas vidas, hoje e sempre, em nome de Jesus. Eu quero que você dê um aplauso de fé, de vitória, de certeza de que a sua vitória foi dada.